Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia para quem nos faz bem. Bom dia pras minhas alunas e pros meus alunos também. Olá, meus amigos, bom dia. Tudo bem com você, meus queridos aluninhos? Eu espero que sim. Então vamos lá para mais uma postagem de aula, 11ª. Agora e sempre, com muito amor no coração para vocês. Temos novidades, o uso dos livros didáticos do SESI e algumas outras coisinhas que eu vou dizer no final dessa aula. Na disciplina de português, nós vamos continuar estudando estrutura textual, vendo gênero, vendo tipo, juntamente hoje com os pronomes de tratamento. Mas faremos também algumas leituras no livro Conectados. Na matemática, vamos fazer multiplicação e divisão no EMAI e iniciar a unidade 2 do livro SESI, que vai falar das frações, certo? As páginas 51 e 50. Em Ciências Humanas, vamos estudar a formação do Estado brasileiro, ou seja, como nosso país se organizou depois da independência, depois de tudo aquilo que a gente estudou, depois que o Brasil deixou de ser colônia. No livro de Ciências Humanas, unidade 2, na página 28 e 29. Nessa semana, também vamos fazer a disciplina de arte, continuando a unidade 1. Lembra que nós estávamos estudando os sons, os ruídos ao nosso redor? Todos os barulhos? Então, nós vamos continuar agora. Vocês vão pegar aquele envelope onde tem as pranchas e os encartes para vocês fazerem agora o encarte 2, Vocês vão fazer alguns barulhos e desenhar, ok? A outra novidade é o link do Padlet, da plataforma Padlet. Eu coloquei algumas atividades lá bem gostosas. É uma plataforma parecida com o Facebook. Você vai lá, curte e responde as perguntinhas como se estivesse brincando. E depois eu posso avaliar, ok? Vamos às leituras e explicações? Então, hoje eu vou começar com a matemática. Então, veja. Aqui na minha mão eu tenho uma folha de sulfite. Ela é um inteiro, uma unidade inteira. Para a gente falar de fração, a gente primeiro precisa ver o inteiro, está inteiro. Então, o que é fração? Fração é tirar partes desse inteiro e representá-los com um número. Então, por exemplo, aqui eu tenho um inteiro. Se eu dobrá-lo ao meio, ou melhor, se eu cortar ao meio essa folha, eu vou ter o que a gente fala de metade ou um meio. Ou seja, tenho cada parte dessa é uma metade, que eu represento com 1/2, que é um meio, um inteiro dividido em duas partes. Então, veja, o número de baixo é o tanto que eu cortei. Ok? Cortei em 2, por isso que fica um meio, uma parte de 2. Então, vamos lá. Aqui eu vou ter um meio do inteiro da folha de papel. Um meio mais um meio. Se eu pegar novamente esses dois meios aqui que formam inteiro, duas metades, e dobrar novamente ao meio, eu vou ter, olha só, eu vou ter dois meios e o outro 2 meios, que era do inteiro. Então, vai ser o quê? Se eu tirar uma dessas partes, eu vou ter aqui comigo 1/4, porque vai ficar duas metades, mais duas metades, Então, vai ficar assim, ó, 4 partes daquele inteiro. Então, eu dividi em 4 pedacinhos aquele inteiro, o tanto que eu dividi vai embaixo. Se eu quero 1, então eu vou pegar 1/4, de 4 pedaços que eu cortei. Se eu pegar 2, vão ser 2/4, 2 pedaços de 4. Se eu pegar 3, vão ser 3/4. E se eu pegar os 4/4, que é igual ao inteiro, todos os pedaços. Entenderam? Muito bem. Então, aqui no livro de matemática do SESI, vocês vão lá na página
40 e 41, né? E vão fazer apenas essas perguntinhas da roda de conversa. Vocês vão ler o textinho, observar os desenhos e fazer essas perguntinhas aqui, ok? E no EMAI vocês vão continuar como antes, são mais 2 páginas só, diminuir, porque agora tem o livro do SESI, e vocês vão fazer aqueles probleminhas de vezes e dividir também, ok? Língua portuguesa, como eu disse para vocês, a carta ia ficar para essa semana, que é o gênero textual, ok? Então, o que é carta? Carta, aquelas que a gente envia para o correio. Lembrando que o gênero textual, carta, tem o seu corpo como todos os gêneros. Então, aqui no final da aula de português, eu coloquei como fica o corpo da carta para vocês poderem fazer. Tem um modelinho aqui, veja, ó, considere a seguinte carta. São Paulo, 10 de fevereiro de 2020. Excelentíssimo senhor prefeito municipal. Nós, alunos e alunas do 5º ano do Colégio Esperança, assistimos pela TV a entrevista que Vossa Excelência deu ao canal 17 e ficamos felizes por saber que nossa escola está entre as que devem receber verba para a reforma do prédio ainda este ano. Entretanto, é preciso que a gente diga a Vossa Excelência uma verdade. Tudo o que for feito para melhorar a nossa escola é importante. Porém, o que é realmente importante para nós é a reforma do piso da quadra de esportes e a compra de muitos livros para a nossa biblioteca, para podermos pegá-los emprestados sempre, sem que faltem livros. Esperamos que Vossa Excelência possa atender o nosso pedido e agradecemos desde já. Respeitosamente, alunos e alunas do 5º A. Então, aqui está um modelinho de carta, né, para vocês verem o corpo da carta, a forma que escreve a carta, a posição que fica cada coisa, ok? Lembra do animal? Cabeça, tronco, membros. A gente não pode trocar, por exemplo, a cabeça com a perna, ok? Então, por isso que cada texto tem o seu corpo, o seu formato certinho, o lugar de cada coisa. Entenderam? E aqui no começo eu coloquei baú de informações para vocês com os pronomes de tratamento, o que é familiar e o que é mais cerimonioso, né? Então, vocês vão ler com atenção para poder fazer a carta de vocês. Bom, aí tem umas perguntinhas aqui de entendimento dessa carta que eu acabei de ler. Quem escreveu a carta? Qual é o assunto? Que palavras os alunos usaram para se dirigir ao prefeito? Qual tratamento as crianças usaram para se dirigir ao prefeito? Então, veja, palavras é diferente de tratamento. Então, vocês vão olhar, entender e responder direitinho. E se você fosse escrever para um amigo, precisaria utilizar esses pronomes de tratamento? Por quê? Né? Lendo aqui o textinho inicial, vocês vão ver que existe um pronome de tratamento para cada tipo de pessoa. E aí aqui tem, em sua opinião, as crianças têm razão para estar preocupadas com a reforma da quadra e com a ampliação da biblioteca? Justifique sua resposta. Então, ainda é sobre a carta que eu li. Depois tem um textinho aqui, você sabia, leiam com bastante atenção. Aí vem aqui o esqueleto da carta, que vocês vão olhar e preencher, né, com a carninha aí do corpo, com o assunto que vocês quiserem. E o que é o assunto? Eu coloquei aqui, produção de texto. Faça no caderno de produção de textos. Escreva uma carta para um amigo, observando a estrutura própria desse meio de comunicação. Imagine que seu amigo ou amiga mudou-se para outra cidade com a família dele. Relembre momentos que vocês passaram juntos. Conte as novidades da cidade onde você mora e mande notícia dos amigos que vocês tinham em comum. Pergunte sobre a cidade para onde ele foi e sobre a adaptação desse novo local e aos novos amigos. Então, assim como esses alunos aqui, desse 5º ano dessa carta que eu li, conversou com o prefeito, vocês vão conversar com um amigo. Lembrando sempre a estrutura, né? Onde vai cada coisa e começando as frases com letra maiúscula, parágrafo, usando vírgula quando necessário, ponto final, né? E outros que vocês acharem necessários.
Depois que vocês terminarem essa parte, aí vocês vão pegar o livro Conectados, lá na unidade 2, e tem da página 40 até a 47, é um único texto, tá com letras grandes, por isso que ocupa várias páginas. E tem também 2 páginas que é praticamente só desenho, né? Com aquelas 3 perguntinhas da roda de conversa. Aí vocês vão observar os desenhos, responder a rodinha de conversa e vai fazer o quê? Somente ler esse texto, que é As Cartas Não Mentem Jamais. Eu quero que vocês entendam que a palavra cartas pode não ser sempre, né, a carta que vai para o correio, que as palavras têm vários significados diferentes, né? Então tá, na verdade é uma peça teatral esse texto. Aí vocês vão gravar para mim um áudio lendo, que eu quero ouvir a leitura de vocês, ok? Então português é isso, né? Então que eu falei a carta, depois nós vamos conversar sobre endereçamento, ou melhor agora, né? Então na frente aqui onde a gente cola o envelope está remetente e endereço. Remetente quem é? Você. Você e o seu endereço, rua, número, bairro, cidade, estado. E do outro lado, onde tem os quadradinhos aqui, você vai colocar os dados do seu amigo. Mesmo que seja um amigo de Catanduva, o nome completo dele, a rua, o CEP, cidade, bairro e estado, ok? Então, português, matemática é isso. Ciências humanas, vocês já conhecem o livrinho de vocês, né? Vocês vão lá na página onde eu coloquei, vocês vão observar, né, a formação do Estado brasileiro, observar as figuras, ler os desenhos e responder essas perguntinhas da roda de conversa, né? Aqui está o nosso roteiro de aula e aí eu coloquei um link para vocês do Padlet, que é lá de onde eu gravei aquelas atividadezinhas que eu falei para vocês curtirem e responderem o que está lá também, né? Que são coisas bem legais. Aqui vocês só vão observar o quadro, comparar essas datas aqui, né? E ver, porque por essas datas vocês vão conseguir responder também o que está lá no Padlet, ok? E aí tem também um vídeo sobre a independência, que eu coloquei aqui um link do YouTube, bem legal. É um desenho muito bacana para vocês entenderem toda a história do Brasil até a independência, para saber como foi que aconteceu tudo isso na história do nosso país, ok? E depois, para finalizar, a arte. Vocês vão pegar lá o caderno de desenho e vai pegar alguns objetos em casa para fazer barulho. Pode ser lata, pode ser tampa, pode ser qualquer coisa que vocês tiverem. E aí vocês vão observar essas 2 figuras que eu coloquei aí, que é uma partitura convencional e uma não convencional. E aí vocês vão fazer o quê? O desenho do barulho que vocês fizerem. Então, se vocês baterem palmas, vocês vão desenhar o som das palmas, né? Então, isso pode ser com texto verbal ou não verbal. O que é isso? Desenho e palavrinhas como nos gibis, que representam os barulhos, as onomatopeias. E aí também os outros barulhos que vocês fizerem, por exemplo, com 2 colheres, com alguma coisa batendo numa lata, batendo numa mesa, e vocês vão fazer alguns, pode ser uns 5 mais ou menos, e fazer esse desenho representativo no caderno de desenho. Coloca o título da aula, né, lá, o tema, né, Cabrum, sons ao nosso redor, conteúdo, partitura convencional e partitura não convencional. E aí vocês façam os desenhos daquele jeito que eu expliquei na sala de aula, com margem, com muito capricho, ok? Um beijão, até a próxima semana.